Olá, tudo bem? Eu sou Antônia Brás, consteladora familiar. E hoje vou falar sobre um tema que acontece muito de chegar aqui para constelar. Eu e o meu marido nos amamos e não conseguimos ficar juntos. Então a pergunta é possível um casal se amar e estar separados? Sim, é possível. Existem muitos casais que se amam muito e infelizmente estão separados. Não conseguem realmente vivenciar esse amor. E por que isso acontece? Porque, por exemplo, vamos supor, esse homem aqui se casa com essa mulher aqui, se amam, mas não conseguem estar junto porque normalmente ela e ele também estão emaranhados em alguma questão do seu sistema familiar, em alguma lealdade, né? Por exemplo, que tipo de lealdade? Ele pode, por exemplo, apesar de amá-la, estar em lealdade com o pai dele, por exemplo, que traía a mãe dele. E mesmo ele amando essa mulher, ele pode acabar traindo e ele se separando porque ele está em lealdade ao pai. Mesmo ele amando essa mulher, ele pode, de repente, se separar dela, porque ele está casado emocionalmente com a mãe. Então, mesmo amando, ele pode não conseguir, porque casado emocionalmente ele está com a mãe. Essa mulher pode também estar casada com a mãe dela. Ela pode, por exemplo, vir de um sistema onde as mulheres excluem os homens, ou de um sistema, por exemplo, onde as mulheres não se sentem merecedoras de ser felizes no relacionamento, de realmente construir uma vida a dois. Ela pode estar casada com o pai e ela pode também estar representando esse sistema de, por exemplo, que várias gerações, vamos supor, minha avó se separou, minha mãe se separou e eu estou em lealdade com elas e eu não consigo então também ficar casada. Ou até pode ser, por exemplo, eu estava casada aqui, normalmente, tranquila com meu marido, mas de repente vem lá as minhas irmãs, né? Suponhando, então vamos supor minhas irmãs, meus irmãos, e eles estão todos separados e só eu estou casada. Aí de repente eu olho para tudo isso aqui e falo, nossa, todos os meus irmãos estão separados e eu sou a única casada, então dá a impressão que eu nem pertenço a essa família. E aí, pela necessidade de pertencer, eu vou e me separo, que é uma forma de dizer agora eu sou igual a vocês, eu também pertenço. Enfim, existem vários motivos para um casal, apesar de se amar, estarem separados. Por lealdades ao sistema ou até pela também questão da ordem, né? Por exemplo, vamos supor que ela começa a se comportar como se fosse mãe dele. E se ela começa a se comportar como se fosse mãe dele, ele pode perder o interesse por ela. Apesar de amar, pode perder o interesse, por exemplo, na questão da sexualidade, porque o filho não faz sexo com a mãe. E se essa mulher virou mãe, apesar de se amar, eles podem se separar, né? Ou vice-versa, se ela também tratar ele como, por exemplo, se ele virar um pai dela, ou tratar ela como filha, ou como desequilibrar o sistema, um começar a fazer demais e o outro de menos. Então, apesar de existir amor, esse casal pode se separar e cada um está seguindo o seu caminho, mas no fundo eles sabem que se amam, mas não conseguem ficar juntos. Então, como resolver isso? Normalmente através de uma constelação. Porque se ela vem e trata o sistema dela, e ele vem também e trata o sistema dele, e agora livre dos emaranhados da ancestralidade e do seu sistema atual também, eles agora podem seguir junto e livre, né? Sem esse emaranhado, sem estar preso a todo esse sistema que estava doente e que agora, quando se constela, o sistema começa a ser curado, começa a se tornar saudável e eles podem seguir o seu caminho.
Bom, isso é uma coisa que acontece muito, né? São muitos casos que chegam para constelar. Só que não adianta um constelar e o outro não. Mesmo que não seja com o mesmo constelador, mas que cada um busque a solução do seu sistema. E aí sim, eles podem caminhar. E isso é muito importante para que um casal que se ama possa seguir junto e não ficar aí sofrendo cada um por um canto sem conseguir se acertar na vida. Eu espero ter respondido a essa pergunta, essa questão que chega muito para ser constelado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se alguém precisa saber um pouco sobre isso, compartilhe. Gratidão por estar comigo.